Gente, olha, parece que Léo Bala já tem informações pra gente sobre o estado de saúde da Neuza Borges, né? Sim, que preocupou muito a gente ontem, na verdade, quando chegou a informação pra gente que ela estava, enfim, dando entrada no hospital em Salvador com uma suspeita de AVC, uma coisa muito grave, a gente sabe disso. A Neuza que já teve 2 AVCs, realmente preocupa muito. E é por isso que o Léo tá lá, né? Vamos ver com o Léo, se o Léo tem informações. Boa tarde, Léo Bala. Você tem informações, então, sobre a Neuza? Qual é o estado de saúde dela? Informações, então, sobre a Neuza? Oi, Kátia. O estado de saúde da Neuza agora está mais tranquilo, né, Kátia? Porque ontem ela deu a entrada por volta das 11 da manhã, lá no Hospital Roberto Santos. Foi atendida pelo doutor também, o diretor-geral do hospital, que é o doutor André Durães, que até mandou um vídeo pra gente. Eu conversei bastante hoje pela manhã também com a filha da Neuza Borges, que é a Ondina Borges. Ela tá aqui no estúdio com a gente também, como você vai ver agora aí na imagem. Se quiser falar com ela, ela já tá disponível, viu, Kátia? Ô, Ondina, prazer te conhecer. Pena que a gente está podendo te conhecer num momento difícil como esse. Mas qual a situação da tua mãe? Ela tá bem? Oi, boa tarde, Kátia, tudo bom? Boa tarde, tamo tudo bem. Eu tive agora de manhã lá com ela. Eu até fiz um videozinho, né? Meio escondido, mas fiz um videozinho, mandei aí pra vocês, mandei pra o pessoal da imprensa. Então, os médicos disseram que ela está bem, o quadro dela é estável. De imediato, ela já descartou, ele já descartou a possibilidade de AVC, não foi AVC, graças a Deus. E o quadro dela é a questão da dor crônica que ela já tem, do quadril que já é de muito tempo, que é devido à queda que ela teve do carro alegórico e que agora, devido a essa dor, né, essa degeneração, como ele falou, do sistema dela, do quadril, aquelas coisas todas, que desenvolveu essa hérnia de disco. E a gente em casa, ela já está 1 mês e 15 dias em casa, com dor, sem andar, acamada. E ontem foi o ápice da dor. Ai, mas olha, graças a Deus que a tua mãe não teve um AVC, que foi descoberto então que na verdade o problema é outro e agora os médicos estão buscando fazer com que ela não sinta mais tantas dores, pensar no tratamento que ela deve fazer, mas só tirando a história do possível AVC, isso já é uma notícia fantástica, né, Ondina? Porque sua mãe já tinha tido 2 AVCs e a preocupação da gente era justamente essa, se fosse um terceiro AVC, como que ela ficaria, né? Isso, é porque assim, a questão do AVC que chegou a esse ponto foi o seguinte, quando a gente saiu de casa, eu medi a pressão dela e a pressão dela estava muito alta. Mas essa pressão alta foi devido à decorrência da dor que ela estava sentindo. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente chegou ao médico, eu comentei que no carro ela já estava tendo os enjoos muito forte e a dor muito forte na nuca. Né? E a pressão alta. E isso, já em casa, eu tenho esse histórico com ela, que foi do AVC que eu estava presente e, né, ajudei, aquela coisa toda, que na época ela trabalhava naquela emissora, né, que eu não sei se pode dizer o nome. Pode, claro. E aí que deu toda aquela situação de emergência e tal. Então eu já sei o histórico de como é uma pessoa que está começando a ter um sintoma de AVC. Então, para mim, não era só a dor, era também a questão do AVC. Sim. Então, quando eu cheguei no médico, eu falei, ela tem histórico de AVC, né? Pressão alta. E eles já imediatamente já fizeram a monitoração quando chegou no hospital, já colocaram ela para fazer um TC, já fizeram um TC da cabeça, do quadril, de tudo, e já encaminharam para fazer medicação e ela ficou de boa. Agora, vocês tiveram a atitude correta, fizeram o certo. A gente não é médico para saber se a pessoa está tendo um AVC ou não, mas já que ela tinha os sintomas que poderia ser de um AVC, tem que correr mesmo para o hospital. Então, eu acho que o que vocês estão dizendo agora, Ondina, é justamente o que a gente tem que fazer, né, Léo? No momento em que a pessoa já teve um AVC ou qualquer outro problema de saúde, começou com um sintoma parecido de antes, voa para o médico. Antes a gente ir para o hospital e o médico falar, não, mas nada disso, do que a gente não ir, e a pessoa depois, infelizmente, tem algum problema sério, né? Verdade. Não é? Vocês tiveram uma ótima Em casa, ela tem o monitor, né, que eu faço, fico aferindo a pressão dela, né, 3 vezes ao dia. Ela já toma os remédios dela para hipertensão, né, diariamente, pela parte da manhã. E
os remédios que tem dessa dor, né? Que são os remédios fortes e tal. Só que com isso, com essa crise do quadril, que a gente achou que fosse somente do quadril, mas não era somente o quadril, né? Que só se soube que era a hérnia de disco através da ressonância, né? Que ela foi feita ontem, né? Que foi feito um mapeamento total dela. Bom, graças a... E aí ficou só tomando aquele remédio paliativo da dor, aquela coisa toda, mas a gente sabia que no fundo não era só isso, porque é uma pessoa que fica 1 mês e 15 dias em casa, só estava levantando para ir ao banheiro e cama, dor, né? E não conseguia ficar muito tempo em pé, então eu achei que realmente não era só aquilo. Agora, Léo, vou te falar uma coisa. Você falou de um vídeo que a Ondina fez, né, Ondina? A gente vai mostrar esse vídeo e a gente tem o vídeo do médico que você comentou também, que a gente já vai mostrar, né, Léo? Exato, é o diretor-geral do Hospital Roberto Santos, doutor André Durães, Kátia. Doutor André Durães, que gravou um vídeo, gente, explicando direitinho. Está acompanhando bem ela, graças a Deus, desde o início que ela entrou. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos lembrar que a Neuza está no hospital público. E aí a gente vê o quanto que a gente tem também muitos locais, mesmo com atendimento público, com um tratamento de excelência, um cuidado de excelência. Porque quando a gente vê uma senhora como a Neuza Borges, que já tem mais idade, que já teve 2 AVCs, quando os filhos perceberam, levaram ela direitinho, rapidinho para o hospital, eles já fizeram todos os exames para descartar o AVC e chegar ao diagnóstico correto para que ela possa ser bem atendida, já que ela vinha sentindo muitas dores. Então, dá orgulho da gente ver a dedicação de muitos médicos, como ontem a gente mostrou também do Dr. Olímpio. Isso é muito bom. Isso dá só aquela vontade de a gente respirar e falar assim, olha, tem gente que faz a coisa certa. E a gente valorizar esses profissionais, né? Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Você sabe que a gente está com notícias exclusivas da Neuza Borges, direto lá de Salvador, com o Léo Bala, junto com a Ondina, que é filha da Neuza, que eles acabaram de dizer pra gente que, graças a Deus, foi descartado o AVC. Então, Neuza Borges não teve um AVC e está sendo muito bem atendida, por sinal, no hospital aí em Salvador, né, Léo? É sim, Kátia. Boa tarde a todos do Brasil agora, acompanhando aqui o Melhor da Tarde. Exatamente, ela deu entrada ontem pela manhã, por volta das 11 horas, no hospital público aqui de Salvador, no hospital público da Bahia, que é o Hospital Roberto Santos. Foi muito bem atendida, Kátia. Já foi descartado o AVC, né, que estava todo mundo preocupado, até porque a Neuza Borges, ela já teve 2 AVCs, né? A filha dela tá aqui com a gente, Ondina, e já está à disposição também, viu, Kátia? Agora, você falou do médico que atendeu a Neuza aí no hospital. Como é o nome dele, doutor? É o diretor do Hospital Roberto Santos, doutor André Durães. E vamos ver o vídeo, gente, que o doutor André Durães mandou pra gente. Na sequência, já vou mostrar também o vídeo que a Ondina, a filha da Neuza, gravou, pra gente ver a Neuza como ela tá nesse momento. Vamos ver primeiro o médico? Olha lá, rodou. Olá, Kátia, Léo, todos os telespectadores do Melhor da Tarde. Meu nome é André Durães, eu sou diretor médico aqui do Hospital Geral Roberto Santos, onde está internada a atriz Neuza Borges. Ela vem apresentando melhora do quadro clínico, ela chegou com um quadro de dor intensa na região lombar, na região cervical, cefaleia, mal-estar. Foi feita até a suspeita de AVC, porém fizemos vários exames diagnósticos, tomografia e ressonância. Foi feita uma avaliação neurológica minuciosa. Foi descartado o AVC. Então, é uma boa notícia para ela, os fãs, os familiares. Ela encontra-se lúcida, orientada, em bom estado geral. A previsão de alta é para as próximas 48 horas e a qualquer momento podemos também liberar um novo boletim com novas informações. Peço a todos que mantenham vibrações positivas para uma recuperação mais rápida dela. Muito obrigado. Verdade. Olha, um beijo pro doutor André, parabéns. E é tão bom, né, Léo? A gente vê médicos com essa dedicação. O hospital público, gente, lembrando. E ele ainda enaltecendo o quanto que o cuidado, quando o paciente chega, é super importante para descartar o problema maior, mas também depois para encontrar o diagnóstico correto, para evitar que a Neuza continue e outros pacientes com dores desnecessárias. E, ao mesmo tempo, mostrar o quanto que a energia positiva e as orações sempre ajudam, né, Léo? Agora,
o vídeo, Ondina, podemos mostrar o vídeo que você gravou com a tua mãe agora? Pode. Eu fiz assim meio que escondida, né? Porque não pode fazer. Mas eu fiz com muito carinho aí pra vocês da imprensa, porque a Negona é muito guerreira. Sua mãe é muito querida por todos os fãs e por todo mundo que já trabalhou, mesmo quem não trabalhou com ela e sabe as histórias de um grande ser humano que ela é. Vamos ver o vídeo então? Oi, meus amores. Que bom. Estou aqui só para dizer que está tudo bem. Eu continuo sendo a mulher guerreira de sempre. Hoje, claro que eu estou um pouco apavorada, mas é como as pessoas sempre dizem, eu até passando mal acho tudo de uma boa. E com certeza minha vida agora vai melhorar. O importante é que eu vou poder trabalhar mais sossegada, porque eu tenho a coisa que eu mais preciso na vida é trabalho. Então, vou ficar bem, se Deus quiser, para continuar a luta de matando uma porção de leão por dia. Olha, beijo para todo mundo. Ó, que lindo! Rezem bastante por mim aí, hein? Que linda! Olha, um beijo para Neuza Borges. Ondina, um beijo a você, um beijo na sua mãe. Obrigada mais uma vez sempre. Agradecer ao Léo Bala, que é sempre um grande parceiro, a todo mundo aí da Band da Bahia. A gente espera, assim que essa pandemia passar, a gente estar juntos aí de novo, tá bom? Parabéns pelo trabalho e parabéns, viu, Tá bom, Ondina, Kátia. pelo cuidado que você tem para sua mãe. Um beijo, viu? Obrigada, Kátia. Muito obrigada por tudo. E com fé em Deus, ela vai sair nessas 48 horas, vai para casa. E a gente vai cuidar dessa mulherzona, essa guerreira. Porque ela quer trabalhar. E tá certa ela, viu? Um beijo para você, Ondina. Um beijo, Léo.